Vamos agora à entrevista. O livro dele está aqui na minha mão. O livro dele mal saiu, já está esgotado. Ele já deu entrevista sobre o livro que já está dando o que falar. Vamos chamar ele aqui, Marcelo Mansfield. This is Lobão! Lobão, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado por vir, por aceitar nosso convite. Você foi um dos primeiros convidados do Agora é Tarde e agora no programa 300 está aqui. Então, é uma alegria pra gente. Uma honra para a minha pessoa. Lobão, Manifesto do Nada na Terra do Nunca. Pra variar, já tá causando, né? Quando foi lançado? Ontem? A gente teve uma noite de autógrafos lá na Travessa do Rio de Janeiro. Arrebentou. Foi ontem mesmo, segunda, ontem. Maravilhoso. Teve meus amigos, um monte de gente, foi muito legal mesmo. E vendeu tudo. O último livro vendeu 150 mil cópias, né? É verdade. Mas ele saiu com 10 mil, né? E esse já está saindo com 40. Está saindo com 40. A primeira edição já está esgotada, você estava me falando ali atrás. Parece que sim. Além de música, é um dos maiores vendedores de livro do Brasil também. Eu vendo muito mais livro do que música. Aí, Roger, fica a dica aí. Um case. Eu já tenho emprego, obrigado. Você foi sexta-feira ou foi quinta que você deu uma entrevista na Folha, que todo mundo está comentando até agora. Para quem não leu, nessa entrevista, pelo menos a Folha diz, que você diz que a Dilma é terrorista, diz que não acredita em vítimas da ditadura, chama os artistas que usam Lei Rouanet de asquerosos, Roberto Carlos de múmia deprimida, os Racionais de braço armado do governo, Mano Brown de idiota inútil. Esqueceu alguma coisa? Não. Olha, entre mortos e feridos é mais ou menos isso mesmo. Tem uma chamada assim, Lobão chama a Dilma de torturadora. Não chamei. E também eu não sou também nenhum imbecil. Eu fiz o livro, redigi o livro com acompanhamento jurídico. E sempre, de maneira nenhuma no livro, eu chego e digo, a Dilma é uma terrorista. Agora, você acha que o Brasil está vivendo um momento onde não tem tanta gente falando assim, não tem tanta... A oposição não tem uma voz pública tão forte assim, e qualquer pessoa que vem e fala uma coisa contra, que escândalo, ele está falando contra, mexeu em algo sagrado. Mas isso não é democrático. Sabe, o fato de existir uma pessoa como eu, como você, como o Roger, é o que torna saudável esse pouco de democracia que a gente está vivendo. Porque o que aconteceu, na verdade, depois da entrevista da Folha, foi um surto de ejaculação precoce de fúria. Né? Nenhum deles leu o livro. Ninguém leu. Né? Eu só tenho um livro ainda, porque não tenho na mão, porque está tudo esgotado. Então, faça o bom senso que, se quiser... Realmente, na verdade, como o livro é um manifesto, quer dizer, é um sumário das minhas ideias, nada mais recomendável do que ler o livro para depois tentar ver se realmente, por argumentações, e não por xingamentos furiosos, ameaça de morte, tiro na nuca, tiro na boca, micro-onda, né, carne de bacon, isso é muito feio, né, rapaz? Isso é feio. Pior, se eu digo que os Racionais são os braços armados, aí o cara falou que você é um braço armado, então vou dar um tiro nele. Vou dar um tiro para provar que ele está errado. Exatamente. Quer dizer, não é muito inteligente, né? Agora é o seguinte, qualquer pessoa que vier querer falar comigo sobre... Porque eu estudei, eu penso assim, bom, esse livro provavelmente vai sobreviver. Eu não vou querer deixar esse livro com um manifesto de algum tipo de estupidez da minha parte. Então, eu sei o que eu estou falando, pelo menos eu me informei com o máximo de acuidade com tudo isso que eu estou falando. Então, tá bom, se você quer discutir, senta aqui, vamos tomar um chopp junto, parará, esporte é saúde, sabe, não tem nada pessoal contra ninguém. Inclusive, quando eu falo, a primeira coisa que eu falo sobre o livro, ele é um manual amoroso de como se comportar com o adversário. Em todas as situações que tem aí no livro, eu sempre sou generoso, carinhoso, sempre... eu tenho o último capítulo com o Oswald de Andrade, aí no final eu discordo de tudo que ele fala, mas depois, Oswald, vem cá, vamos dar um abraço, tomar uma cerveja, vamos andar pela sua cidade, que também já é um pouco minha, sabe?
eu não tenho... E outra coisa que as pessoas que não têm muita inteligência carecem é o humor. O livro é engraçado. Mas o livro é muito engraçado. Poxa, é para rir. Sabe? Qual é? Mas você está querendo demais. Você tá querendo que... Eu estou querendo demais. É óbvio que não. E eu também agradeço a desatenção, que eu falo assim, subestimando os inimigos que se perdem às guerras, e desde já agradeço a desatenção. Mas você está querendo que aí você está querendo que os intelectuais pensem, debatam, conversem, tenham senso de humor. Isso no Brasil, pela história, você está querendo demais, você não acha? Eu sei que não vai rolar, mas aí é muito triste, porque a gente ganha antes de qualquer coisa, porque eles se enforcam com a própria forca, Exatamente. Com a própria corda. Você mesmo disse, eu não sou armado e vou dar um tiro para provar que sou armado. Aí assim, por exemplo, eu estou falando sobre 1000 coisas que são antes de qualquer coisa pertinente. Aí depois um cara fala assim, não, Lobão tem problemas mentais, ele matou o pai, matou a mãe, e agora... Então, assim, é muito torpe. Ou dizer que eu não sou músico, o Lobão é um ex-músico, é um ex-roqueiro, é um ex-lobão. É um ex-lobão. Pô, isso é muito ridículo, né? Agora, se essa pessoa me ignora, ela tem todo o direito de me ignorar. Agora, se ao me ignorar, a dizer que eu não existo, aí eu vou ficar puto. Porque eu tenho meu público, eu loto meus shows, passo o ano inteiro fazendo, inclusive, por ser filhinho de papai, não sou filhinho de papai, não. Eu trabalho e ganho meu dinheiro. Todo o dinheiro que eu ganho é suado, não é fruto de Lei Rouanet, não. Porque é o pai do governo. Mas geralmente esse pessoal que mete para você, ele segue aquela máxima, controlando o passado para controlar o futuro e controlando o presente para controlar o passado. Então os caras controlam o presente e quer tirar você da existência porque você está incomodando. Não, e por exemplo, aí dizem assim, Lobão está vendido para o som gringo. Agora eu levei lata no Rock in Rio para botar a bateria da Mangueira porque eu estou vendido para o som gringo. Exato. Então as pessoas não têm... Lobão é racista, meu padrinho é o Tim Maia, minha madrinha é a Elza Soares. E aí, ó? Pô, sabe, sou baterista da Mangueira. Se eles disseram, você é. Eu nem discuto. Não, imagina só o meu histórico de luta. Você fala assim, tá bom, você vai querer falar de mim? Então entenda da minha história, né? Inclusive, eu estou abrindo o livro aqui, e o capítulo 5 se chama exatamente, se a câmera puder mostrar aqui, o capítulo 5 tem o título... O Reacionário. O Reacionário. Que é como estão chamando não só você, como eu já vi também chamarem o Roger, não é? Eu já vi muita gente em Twitter... Nós somos a dupla ternura, né, Roger? Os esquerdinhas falando, eles eram roqueiros, agora são reacionários. Você está assumindo o título de reacionário? Olha, eu fico muito agradecido porque o mesmo epíteto que deram ao Nelson Rodrigues, que é meu herói, né? Então, e outra coisa, essa intimidação dessa esquerda fajuta, de chamar de direita, é frouxo. É frouxo. Câmera. O intelectual de esquerda é um campeão mundial de punheta de pau mole. Concordo com você. Vi que o Messi concordou e olha que de pau mole ele entende, não é? Não, e outra coisa, essa coisa de querer aniquilar o indivíduo através do grupo, mais um outro mote. O frouxo unido jamais será um indivíduo. Muito bem. Você aceita o título de conservador para você? Claro, eu quero conservador. Agora, o cara que está 10 anos no poder conservando essa merda toda é o quê? É revolucionário? Mais uma vez falou tudo. Você fala aqui no livro... Está conservando até quem está condenado. Foi provado, está envolvido em corrupção, está condenado, está conservando os caras lá. Exato, mas aí você vê que a argumentação é assim, feio, chato e burro, isso para ser muito educado. E você não tem razão em nada, e eles também são perfeitos em tudo, porque nenhuma crítica é aceita com alguma benevolência. Você é um maluco, você é um reacionário. E também tem uma outra coisa assim, hoje teve uma pergunta de um jornalista falando, mas você e o Roger estão agora acomodados? Eu falei assim, realmente é muito cômodo você chegar e ficar lutando contra esse bando de facínoras, entendeu? É muito mais fácil para o Faustão dizer olê, olê, olá, lulá, lulá, do que ficar agora sabendo que nós, sendo artistas, sabendo que a classe artística brasileira é chique ser de esquerda, todo mundo é de esquerda, é muito fácil surfar nessa parada de ser esquerdista. O senso comum é de esquerdista. Exatamente, agora dizer que bunda de pinto não é escroto,
escovinha, que essa parada não existe, aí é muito mais difícil, a gente tem que pelo menos reconhecer se eles acham que a gente está errado. Agora, a gente tem muito mais coragem que eles. Oh, perfeito. Afinal, são a minoria. Agora, acontece isso também, você chama muitas vezes os caras para discussão, e aí eles perdem. Eu vejo o Roger brigando até de madrugada no Twitter. Eu e ele. Você o rodo também. e o pano de chão. É aquela hora confortável que a gente fica brigando no Twitter. É o ex-Lobão e o ex-Roger ficam brigando no Twitter. Os ex. E aí eles, vocês são preconceituosos, vocês são racistas, vocês ficam com preconceito com a aparência física. Outro dia eu vi o Roger brigando com alguém no Twitter, acho que era o Zé de Abreu, e aí o argumento final do Zé de Abreu era, porque eu viajei do Roger, o pinto é pequeno, ele não merece falar de política. Parabéns, que puta argumento. Oh, esse menino não foi isso? Não foi isso? É o Pereio, que não era o Pereio, era um clone do Pereio, enfim. Não, até porque o Zé de Abreu viu o pinto e gostou. O Zé de Abreu também, eu tive um encontro desses meio beligerantes com ele, aí ele veio, eu dei um bloco nele, porque ele é muito baixo astral. E aí ele chegou assim, querendo me incriminar muito, né? Mas eu já viajei com o Lobão, ele ficou bêbado, vomitou o avião todo. Eu deveria ter vomitado mais. O que eu não entendo no discursinho é assim, que eu sou esquerda, o Pig, que a Globo é contra a esquerda, é contra o Lula, é contra a Revolução, mas ganha dinheiro do Pig para fazer novela que aliena a massa. Então me fala... Outra coisa também, só para dar uma alinhavada, uma coisa também que é super assim, pô, ninguém é a favor do direito humano, não sei o quê, fala assim, seu branquela, playboy, classe média. Eu sou classe média. É um downgrade? O que eu tenho que ser? Eu tenho que me esculachar mais para poder ser relevado no país? Então todo mundo tem que ser pobre para ser gente fina. Ou tenho que ser filho do Lula. Vamos pegar o contrário, porque o pobre que quer pobre, como diria o Joãozinho 30, quer luxo e quer ficar rico, não quer ficar todo mundo nivelado por baixo, não. Só esses intelectuais de punheta mole aí é que ficam assim. Senão o nego não jogava na loteria toda semana, né? Pelo menos. Você disse durante a entrevista aí que hoje é mais difícil você escrever um livro, você fazer uma declaração de oposição ao governo Lula do que gritar é Lula, coisa que você já fez na própria Rede Globo. A gente vai ver o vídeo, não sei se você sabe, você até cita no livro sobre esse vídeo. Sei. A gente procurou na internet o vídeo que você foi no Faustão. Desapareceu, né? Sumiu, não está mais na internet. Estava todo mundo falando isso, ainda atribuindo que eu tivesse com vergonha. Eu acho o máximo ter feito aquilo. E com aquela mesma disposição que eu estou atacando o Lula, estou com essa mesma disposição agora, defendendo o Lula, agora estou na mesma disposição, atacando porque eu tenho carradas de razão. Eu estava lá dentro do PT. Você botou fé no Eu estava fazendo churrasco com os TEDs do MST. Então, quero dizer o seguinte, eu tenho carradas de razão para achar que o governo, o Lula, que ainda não deu o seu... Cadê a explicação sobre o Rosegate do Lula? Quantos dias, quantos meses que ele está aí enrolando nessa vaselina, um escândalo, e aí todo mundo... Se você vai falar o quê? Pô, mas não fala no Lula por quê? É imexível? Ele é um cidadão como todos nós, a gente exige essa satisfação. Ele sim é um ex-presidente. Não é? Ele é um alguma coisa. Alguma coisa. Ou não, né? Procuramos o vídeo. Não acharam? Não achamos, porque não achamos em lugar algum, foi expurgado da internet, mas... Ano retrasado, quando você esteve aqui, acho que foi no terceiro programa do Agora é Tarde, o vídeo ainda estava na internet, a gente colocou, guardamos o momento que você estava no programa e vamos mostrar, para quem não sabe, para quem não viu, para quem quer ver. Cadê? Maravilha. É você vendo você. E é um momento seu que eu guardo até hoje, porque quando você falou aquilo, eu estava falando, isso é rock and roll, que foi você no Faustão em 89. Tentado, né? A qualidade do vídeo tá ótima. E era no dia da eleição, né? Era no dia da eleição, foi no dia da eleição. Eu de short, olha lá. Sim, short. Isso, aí, é isso. Foi aí, esse vídeo não tá mais na internet. O vídeo não tá mais na internet, mas quem quiser ver pode procurar o Lobão no Agora é Tarde, que nas duas entrevistas você vai encontrar um pedacinho. Como você acha que estaria o Brasil hoje se... o pessoal tivesse te ouvido em 89, tivesse elegido o Lula? Você acha que estaria muito diferente do que está? Eu não sei, porque a gente vai... Olha, eu não entendia nada de política, eu era uma anta. Eu tenho no capítulo que quando eu cheguei, estava fugido, morando nos Estados Unidos 9 meses, cheguei de Los Angeles em 89, e tem esse capítulo interessante. Aí eu cheguei, pô, estava na eleição, 89, aí tinha o Roberto Freire,
que eu não sabia quem era, eu pensava que era outra pessoa. Aí o cara falou, você vai votar em quem? Eu pensei que era um psiquiatra libertário, que tinha um tapa-olho, que escreveu um livro Sem Tesão, Não Há Solução. Aí a pessoa perguntou, a repórter, você vai votar em quem? Eu falei assim, pô, mas o Roberto Freire? Eu vou votar no Roberto Freire. Aí ela falou, então vamos promover um encontro com o Roberto Freire. Aí quando eu cheguei lá, era outro Roberto Freire. Você fez o quê? Aí ele era um cara legal, eu achei um cara legal, eu viajava com o cara, assuntos aleatórios, era comigo mesmo. E depois ele perdeu a eleição, eu fui apoiar o Lula, por causa do Collor. Porque eu acreditava assim, bom, o Lula tem que estar um momento, eu não era aficionado pelo PT, nunca fui, mas eu pensava que historicamente ele tinha que ter uma oportunidade. Fora o fato de que o Collor era uma péssima escolha, tanto é que são aliados hoje, né? Exato, porra, mas muito. Mas ele também era uma figura tarada, né? Assim, todo mundo é aliado, Collor, Sarney, PT, Collor, Sarney, Renan Calheiros, todo mundo junto, Maluf, todo mundo que a gente detestava, fez música contra, tá todo mundo uma quadrilha lá, todo mundo... Não sei se você viu, a gente tem um vídeo aqui exclusivo do Lula te elogiando. Ah, esse eu quero ver. Cadê? E eu quero dizer, Lobão, que você foi uma grata surpresa. Pelo alto grau de companheirismo, sem abrir mão das convicções, sabe, do Lobão é um homem de fino trato, que gosta de bons vinhos, embora nunca tenha pagado um almoço nem um jantar. Está devendo. Bom, você lembrava disso? Realmente. Bom, pelo menos ele tem bom gosto, né? Sabe elogiar o adversário, é muito democrático. Só para quem não entendeu, na verdade o Lula está falando do ex-ministro Edson Lobão. Ex-ministro? A gente fez uma montagem, saiu. Ou é ministro ainda? Me falou, não, é o ministro da Mina e da Energia. Não, ele saiu, o ministro do apagão, cara. Tá aí então, não foi apagado não. Tem um episódio, você foi bem próximo do PT, e tem um episódio aqui no livro que conta quando você estava fazendo campanha, foi em 92, e você estava cantando uma música era no comício do presidente Mauricinho. Como é que foi essa história? Legal. É o seguinte, eu fiz uma música, foi um fracasso total, porque todo mundo era Collor naquela época. E aí eu escrevi uma música com o meu amigo Tavinho Paz, que era o presidente Mauricinho, e que a gente era premonitório, assim, ó, aí o jet ski, o presidente sai de moto no eixão monumental, o presidente anda mil, aí tem assim, já foi marca de cigarro, de conhaque, de cachaça, o presidente é maior palha, ainda vai virar fumaça, aí o jet ski. Aí é o seguinte, vamos agora elaborar a cena. Estamos no Anhangabaú, 300 e não sei quantas mil pessoas, e o grupo Olodum está lá, e está lá o Eduardo, uma doce figura, diga-se de passagem, Eduardo Suplicy. Claro. Aí ele está lá candidato à prefeitura, tá entendendo? Aí está lá, tem aqueles marqueteiros, todo mundo pamparana. Aí eu chego com o violão, eu falei assim, vou tocar o presidente Mauricinho, porque ele o Collor estava no poder. E vou aproveitar o batuque do Olodum, aí me reuni com o Olodum, eu falei assim, ó, toca reto, que aí eu entro, presidente, sai, tá bom, a gente deu aquela ensaiadinha de leve, pô, aquelas coisas típicas do Suplicy, tadinho. Aí ele ficou assim ao canto, palco enorme, palco, e eu comecei, presidente, etc e tal, barará, tá lá o Suplicy sentadinho, batendo pezinho, animado. Aí há um clamor papalar, né? As pessoas começaram a dançar música. E talvez o marqueteiro de plantão sussurrou alguma coisa no ouvido do Suplicy. Eu vou fazer a mímica para você. Aí eu estou lá cantando, aí o jet ski. Aí tem uma parte da música que fala, babaca! Aí daqui a pouco eu vejo, estou tocando, daqui a pouco eu vejo aqui no meu campo visual o Eduardo Suplicy se encaminhando do meu lado. Devia estar agradando horrores. Babaca! Sai daí, seu babaca! Ele achou que era pra eles. Pô, tadinho, fiquei como, falei, acabou a eleição ali. Ele falou, Um dos pontos de partida aqui do livro, Lobão, é que você fala muito sobre o acontecimento da Semana da Arte Moderna de 22. Por quê? Esse é o link, né? Esse é o link. É praticamente ponto de partida aqui. Porque é uma coisa da sacralização das coisas. Então você não tem oposição. Faz 90 anos que saiu. Eu acabei lendo muito o Oswald. Por mais que eu discorde, ele é uma pessoa brilhante. Eu fiquei com carinho, realmente, amor pelo Oswald.
E eu tenho certeza que se o Mário hoje, ou qualquer um deles, estivessem aqui, estaria do meu lado, evidente, porque eles transformaram uma coisa que era uma ruptura com a cultura dita a boa cultura brasileira, para fazer uma ruptura, sem o academicismo, etc. e tal. O que aconteceu é que eles transformaram esse não academicismo em um outro academicismo, em que todos os outros movimentos que vieram depois são baseados nos mesmos conceitos. O concretismo, o cinema novo, a tropicália, a bossa nova, a MPB, tudo de uma forma ou de outra está ligado com isso. Agora, o que eu acho que é nefasto para todos nós é acreditar num Papai Noel horroroso, tipo assim, que ter preguiça é bacana, que ser precário é legal, de que ser balando a agulha, aquele que quer dar uma espetada e leva no buraco, é uma coisa muito esperta, você está entendendo? A antropofagia, eu acho que se tivesse um estudo psicanalítico sobre esse assunto, seria algo, é uma pura inveja criativa. Você vai, a mimese, você imitar, todo mundo imita todo mundo e não precisa comer ninguém. Sabe? Agora você não precisa querer dar uma de malandro, e olha, eu vou comer porque eu vou comer a sua cultura. Isso é uma coisa que existe desde o Paleolítico, você está entendendo? Isso é uma malandragem inócua. E o pior não é o fato deles. O pior é intelectuais de todas as outras gerações sacralizarem isso, e ai de quem falar sobre isso, porque aí as pessoas ficam iradas. Exatamente. Né? Então eu procurei logo na fonte, peguei um manifesto antropófago do Oswald, invadi, transformei numa carta aberta e, estrofe por estrofe, parágrafo por parágrafo, eu replico, dizendo, olha, não concordo, to be or not to be, that is, unfortunately, it's not, it has nothing to do with the question. E etc. Eu não entendi porra nenhuma, não entendo inglês. Mas isso é um manifesto hoje eu já falo no Tupi or not to be, é um Shakespeare de penacho Chanel. Um dos capítulos do livro você dedica também para dizer, estou vendo aqui, por que o rock continua dando errado. Por que o rock continua dando errado? Quando eu li isso aqui, eu falei, a próxima imagem vai ser uma foto do Traje a Rigor. Mas não é. Realmente você explica por que não... Por que você acha? Por todos os motivos que eu acho das outras, assim, uma falta de fibra, de determinação, de união. O rock no Brasil, né? Porque aqui no Brasil o negócio... Sabe, a gente não tem um segmento... O rock virou um segmento virtual, a gente não tem lugares para tocar, a gente não tem revistas especializadas com jornalistas que têm um nível mínimo. Por exemplo, você vê, numa revista muito importante, eu lancei um disco agora, o Livro do Sexo e Brutal, e aí o cara começa assim com a crítica, isso que acho que foi na Billboard, olha só. Eu regravei a Ovelha Negra. O Carlini falou, porra, ele fez o solo, etc e tal, e ele disse assim, porra, você é a Ovelha Negra da música popular brasileira. Então eu peguei essa música para mim, como eu, a Ovelha Negra, e fui interpretar, aí o cara, olha, para onde que a gente tem que descer muito nível para poder falar, não é assim. Mas o Lobão comete um deslize em Ovelha Negra, que ele troca a palavra filha por filho. Quando ele fala, foi quando meu pai me disse, filho, eu sou filho, não sou filho. Você está entendendo, cara? Você está entendendo a parada? É muito tosca, cara. É muito difícil. É muito tosco, sabe? Como também teve uma outra revista de grande prestígio, eu estava fazendo um show sensacional, etc e tal, e de repente, o cara falando, Lobão estava cantando, mas deve ter tido uma crise de autoconfiança, parou de tocar as suas músicas, e tirou da manga Vida Louca Vida do Cazuza. Eu falei assim, cara, mas a Vida Louca Vida é minha! É minha! Mas o cara falou... Você está entendendo? Mas é uma revista muito especializada, Não é, mas o cara é especialista, você não é. Mas aí sabe. O cara não sabia que Vida Louca Vida não é do Cazuza, o Cazuza interpretou que a música é minha. Pô, toma banho, né? Fim da picada. O cara é um especialista, ele sabe mais que você. Por do Cazuza e acabou. E aí tem um episódio do Lollapalooza também, que eu falo como é que aconteceu, como é que as pessoas tiraram da reta, os músicos, o Lobão é maluco, sabe? Como foi todo o episódio. E outros tantos que são tão corriqueiros, que o Roger também se conhece, como a gente foi
Pô, fazer rock, ser bunda mole, não dá, né, cara? Não dá. Por isso que a gente continua errando, né? Bom, tá aí o Roger que bateu no Peter Gabriel, não é isso, Roger? Então, tá aí eu conto esse episódio, que ele tocando lá, ganhando todo mundo, 30 hits, um atrás do outro, com um palco de 5 metros quadrados, tá entendendo? Ninguém falou, pô, o cara ganhou um festival, agora, isso foi no outro, né? Pô, a gente vendo os caras tirando, sabe? E a imprensa não fala nada. Você estava lá na treta lá? Eu estava vendo. Assim como o cara lá, aquele Perry Farrell. Você estava torcendo pro Peter Gabriel ou pro Roger? Imagina, né, cara? Nem só porque o Roger é meu amigo, porque toda vez que um brasileiro está tocando, ele está defendendo a nossa cara, né, cara? Vamos, só pra gente encerrar, a gente brincar de treta ou não treta? Treta ou não treta? A gente chama uma imagem aqui e você disse o que você acha dessa figura. Vamos lá, primeira imagem. Preta Gil. Pô, que legal, né? Treta ou não treta? Tranquilo? Trepa ou não treta? Não, trepar não. Eu já saberia a resposta, trepa ou não trepa. Não, imagina, obrigado. Treta ou não treta com a próxima... Che Guevara. O que você acha do digníssimo Che Guevara? Era um cafajeste. Esse sim era um racista, homofóbico, genocida, psicopata. E aí tem gente que querendo direitos humanos, viva os direitos humanos com a camiseta desse psicopata. Agora, para você ver que esse cara é um psicopata, não basta você ter um QI maior do que amarrar o seu sapato, não. É só você entrar na internet, tem ele mesmo dizendo atrocidades, fuzilo sim, como tem contemporâneos deles, tem documentos, tem a farta documentação, só não quer porque realmente levou uma lavagem cerebral ou é muito burro mesmo. Não basta, você não precisa ser um cientista político, basta você ser alfabetizado ou não ser surdo. Exatamente. Que ele está lá falando e está escrito. Exatamente. Próximo. Quem é essa pessoa? Eu não sei lá, é Paula Lavigne? Paula Lavigne. Porra. A da Lei Rouanet. Ah, tá. Próximo. Marcelo Camelo. Putz, cara, pô, eu encontrei outro dia o Camelo no Jobi, lá no Rio, falei, porra, cara, tu tá querendo dar uma de Maria Bethânia, rapaz, pô, qual é, rapaz, o cara era um puta, ele é um talentoso, o Camelo. Eu fiz a primeira resenha dos Los Hermanos, eu é que fiz, eu vi, a banda chegava nas apresentações e dizia assim, nós somos os Los Hermanos, somos uma banda de hardcore, bé! Aí, de repente, deu aquela síndrome de intelectualidade USP na cabeça do cara. E ferrou. E aí o cara veio, papaueira. Agora é o seguinte, Lobão, eu vou te fazer um pedido. A próxima imagem vai vir aqui. Eu tá sei boa que essa foto, hein? Tá boa, né? Eu vou te fazer um pedido, vai vir uma próxima figura aqui. E eu sei que se você arrumar uma polêmica com essa figura, agora é tarde, amanhã é capa de todos os jornais no mundo, tá? Então pensa direitinho, cruzem os dedos. O que você tem para meter o pau nessa pessoa? Madre Teresa de Calcutá. Tô brincando, não precisa. Muito obrigado por vir, Lobão. Foi um prazer tê-lo aqui. Agora é tarde, volta já!